Ramon, como explicar para quem só assistiu, por exemplo, o cara estava em casa, foi dormir no intervalo do jogo no Maracanã, uma vitória tranquila do Fluminense, aparentemente controlado o jogo, um time jogando bem, fazendo belos gols, como foi o gol do Hércules, por exemplo, um golaço do Hércules. E depois, quando o cara vai acordar amanhã, olha, mas como pode? 3-2 Vasco, será que tá certo isso mesmo? Como explicar essa vitória do Vasco, hein, Ramon? Bom, Diniz, assim, eu acho que se passa muito pela mudança no intervalo que faz o Zubeldia, né? Não sei se houve uma lesão do Martinelli. Pois é. Na questão, se houve algum problema físico no intervalo. Talvez na coletiva que ele vai dar daqui a pouquinho, exatamente, ele possa dar essa né? explicação, porque foi estranho, né? Martinelli é um dos termina o primeiro tempo, exato, termina o primeiro tempo muito bem, normal, né? O meio de campo do Fluminense, né, dominando o meio de campo do Vasco, né? Conseguindo uma conexão muito boa do Martinelli, Lúcio e Savarino se procurando sempre para conseguir fazer algumas jogadas, o Vasco abusando demais dos erros individuais, inclusive esse gol que a gente está vendo acontece de um erro individual do Hugo Moura, o Vasco muito espaçado, desconectado, olha como é que está aberto. Nesse lance o Vasco tem superioridade numérica dentro da área. Muito mal, né? Muito mal. E não consegue marcar. Olha a liberdade que tem o Hércules para finalizar. Ok. Golaço. O passe do Lúcio é um passe de quem conhece, de quem... Jogada toda, né, Ramon? Exatamente. Passe, ela sai lá da direita, vem aqui para a esquerda. E a gente falava antes do jogo, Savarino e Lúcio juntos, né? Dá um... E foi um Vasco muito mal no primeiro tempo, né? Mas é isso, eu acho que a saída do Martinelli, logo após a saída do Lúcio, que correu muito, se dedicou muito defensivamente também no primeiro tempo, fez com que o Fluminense chamasse o Vasco para o seu campo. E esse gol acendeu tudo no Vasco, né? Exato. O gol do Nuno, né, para diminuir a vantagem do Fluminense, que era de 2-0 naquela altura, mudou completamente o jogo, né? Somado às substituições dos dois times, que pioraram muito o Fluminense, melhoraram bastante o Vasco, né? Aí o jogo virou completamente, né? Esse é o ponto, assim, até a gente brincava fora do ar, né? Eu estava aqui, não tinha concordado com a mexida do Renato de ter tirado o Andrés Gomes, por mais que o Andrés tenha errado muito mais do que acertado hoje no jogo, mas é um cara que é o melhor jogador do Vasco no ano. E você num clássico perdendo, tirar um jogador que tenta, que é incisivo, que tem força, que tem transição, é complicado. Mas o Renato está no dia a dia, sabe o que faz, o certo é o Renato e errado estava eu de pensar isso, eu que tenho que ser cornetado por pensar isso. Ele mexe muito bem, o time melhora e consegue o empate com o cruzamento do Cuiabano, que mais uma vez fez uma bela partida. Curioso que o Vasco tem melhorado sempre no segundo tempo, né, Abel? Faz o primeiro tempo ruim, no segundo tempo volta, às vezes com mexidas, né? E o time consegue reagir. Terceiro jogo do Renato, terceira vez que o mesmo roteiro se repete. E curioso, eu estava conversando, assistindo o jogo também com o Ramon, até eu mesmo falei, tá tirando o Andrés Gomes, né? Porque ele tem sido o destaque. Mas, por outro lado, exatamente o que o Ramon disse. O segundo gol é do Vasco marcado pelo Spinelli, que saiu do banco de reservas. O terceiro gol do Thiago Mendes, o gol da vitória, aos 49, com cruzamento do Rojas, que também saiu do banco de reservas. Então, dois jogadores que entraram e ajudaram o Vasco nessa virada. Realmente, como você falou, quem assistiu só o primeiro tempo não acredita que esse jogo foi 3-2 para o Vasco. Com 50 segundos já estava 1-0 para o Fluminense. Lembra disso? 50 segundos. O Canóbio fez 1-0 e eu lembrei também, estou lembrando agora, que ontem aqui nesta bancada eu falei e repito, o futebol apresentado pelo Fluminense, o desempenho do Fluminense em campo, é o futebol mais bonito de se ver no momento. O segundo gol do Fluminense é uma prova disso, é um golaço, troca de passes maravilhosa, até o chute do Hércules. Só que não adianta você ter o futebol bonito e você vacilar tanto como o Fluminense vacilou no segundo tempo. O próprio René falou ali depois do jogo, falou, a gente vacilou muito na bola aérea. E o Vasco nos cruzamentos fez os 3 gols, né? Então é um Fluminense que fez um primeiro tempo muito bom, foi muito superior ao Vasco, tomava conta do meio de campo, a bola chegando ali para o Savarino, Lúcio Acosta, Canóbio, mas no segundo tempo não sei se acomodou ou de repente, como disse o Ramon, com as mudanças, a saída do Lúcio, né? Entrou o Otávio, depois entrou o Paulo Henrique Ganso, enfim. O Vasco cresceu no jogo, como diz o poeta, o jogo só termina quando acaba. E nos acréscimos lá, o Vasco conseguindo uma virada sensacional.